Eu quero pedir aos irmãos que abram juntamente comigo a palavra do Senhor, lá em Jó, no capítulo 42, do versículo 10 ao 17. Jó 42, de 10 a 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira, Querem Abupique. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui na Tua casa nesta noite. Onde o Teu povo se reúne, aí é a Tua casa. É casa de Deus, é Betel, porque nós somos o santuário do Espírito. Somos o templo do Espírito Santo. Portanto, Deus, aqui reunidos na Tua casa, juntos adorando e bendizendo ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha consolar o Teu povo, edificar o Teu povo na noite de hoje, através da Tua palavra. Que o Senhor venha também exortar, ó Pai, o Teu povo na noite de hoje. E que possamos sair daqui, ó Deus, felizes, transformados e entendendo mais sobre a Tua graça, sobre o Teu amor, sobre a Tua soberania. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar cada irmão, que o Senhor dê entendimento da Tua palavra a cada um de nós, ó Pai, nesta hora da noite. Ó Deus, fortalece esta igreja, Deus. Anima a cada irmão, a cada diácono, a cada presbítero, a cada presidente, ó Deus, das sociedades internas, ó Deus, a cada integrante das diretorias, ó Deus. Anima, aviva, ó Deus, o Teu povo. Anima, ó Deus, a escola bíblica dominical, ó Pai, os superintendentes, os professores, o departamento infantil, Deus. Que o Senhor venha nos animar, nos fortalecer e que possamos continuar a confiar em Ti em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Fala conosco através da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu, pela manhã, falei com os irmãos, que nessas férias, teve 2 dias que eu parei assim, comecei em um deles lendo o livro de Jó, aí eu não tive mais vontade de parar, e aí fui lendo, aí deu um intervalo, e no outro dia de novo eu peguei, li de novo, finalizei o livro, e foi uma experiência maravilhosa, você poder ler este livro em um curto espaço de tempo,
para que possamos ter essa compreensão mais geral do livro, né? Não é um livro fácil, é um livro de sabedoria, né? É também o primeiro livro da Bíblia, né? Se formos colocar numa cronologia. Então, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Então, é um escrito bastante antigo, um escrito de sabedoria, né? Não é um mito, como algumas pessoas entendem, é real esse texto, né? Literal, foi assim mesmo que aconteceu. Jó é histórico, existiu na história, né? Alguns críticos da Bíblia tentam dizer que não, que este livro é uma espécie de mitologia, né? Não tem nenhuma característica de mito, nem nenhum texto da Bíblia, né? Nós temos aqui uma realidade, um livro de sabedoria que serve para a nossa instrução. É um livro também que aponta para Jesus, né? Como falamos pela manhã, e a gente trouxe essa exposição, mostrando que Jó é um tipo de Cristo, né? E ao começar a ler o livro, é um livro muito rápido naquilo que acontece, de uma hora para outra, um homem cheio de fama, de poder, de dinheiro e de honra, está no mesmo dia, no final do dia, com o rosto no pó, com as suas vestes rasgadas, em um sofrimento profundo e procurando entender o que estava acontecendo. Já que este homem era um homem justo diante de Deus, né? Era um homem reto diante do Senhor, que fazia os sacrifícios a Deus por ele, e ele era tão temente a Deus, que ele pedia para os filhos fazerem o sacrifício, os filhos também faziam, e ele então, com medo de que algum filho tivesse deixado de fazer, ele ia lá e repetia depois, por todos os filhos de novo, todo o sacrifício que se deveria fazer. Tal era o zelo e o amor que Jó tinha por Deus. Era um homem reto, justo e temente a Deus. O próprio Deus declarou isso sobre ele. Jó, é o meu servo justo, né? Ele era um homem justo. E de uma hora para outra, Jó se vê no pó e na cinza, 3 amigos tentando consolar. Eles não foram muito felizes naquilo que eles estavam empreendendo fazer, que era trazer um consolo para Jó. Eles falavam muitas coisas verdadeiras sobre Deus, mas quando ia aplicar, aí Deus chamou isso de loucura, no próprio capítulo 42, né? Então, as loucuras deles, né, só iriam ser perdoadas se Jó tivesse feito uma oração, como de fato fez. E nesse momento em que este homem estava intercedendo pelos seus amigos, que não tinham sido felizes naquilo que estavam tentando fazer, e Deus chamou de loucura, né, e porque eles se tornaram acusadores, juízes de Jó, Deus então diz para eles, lá do meio de um redemoinho: se vocês não levarem para Jó os animais, 7 animais para serem sacrificados, e Jó não orar por vocês, eu não vou perdoar vocês. Mas se Jó orar por vocês, eu perdoo vocês, né? Então Jó fez esse papel de mediador. E veja que, enquanto ele estava fazendo isso, é o versículo que nós lemos aí, começamos a ler na noite de hoje, completando aquilo que a gente pregou pela manhã, né? Dando sequência àquilo que pregamos pela manhã. É exatamente aí que Deus começa a mudar a sorte de Jó. E da mesma forma com que Jó rapidamente perde tudo e se encontra ali totalmente desonrado, da mesma forma também Deus vai trazendo novamente honras para ele, porque ele foi um homem fiel, que sabia perdoar, que sabia olhar para o outro, orar pelo outro, fazer intercessão pelo outro, e acima de tudo, era um homem obediente a Deus. Mas Jó era pecador, cometeu erros como eu e você cometeu, e no próprio capítulo 42, versículo de 1 até o versículo de número 6, ele deixa claro isso, né? Então, se você voltar os seus olhos, você vai ver, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, pois me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Então Jó tinha também coisas para se arrepender diante de Deus, mas Deus julgou esse homem como o justo, porque ele, ao perceber que Deus fala diretamente a ele, ele entende que de fato, né, quando as perguntas surgem do próprio Deus, né, onde estava você, Jó, quando eu lancei os fundamentos do mundo, né? Onde era que você estava? Então ele trouxe também a Jó ali uma ideia clara de quem Deus era. E por isso, no versículo de número 9, Jó acaba fazendo uma espécie de confissão. Desculpa, versículo número 6, ele faz uma espécie de confissão. Mas, de fato, um homem justo, porque sabe pedir perdão dos seus pecados, um homem justo, porque lutou pela sua família todos os dias, um homem justo porque amava a Deus, se dedicava a Deus, um homem justo porque mesmo as pessoas que estavam ali o tempo todo acusando, ele teve a condição de perdoar aqueles homens e fazer uma oração determinante para a vida dos seus 3 amigos, para que eles fossem perdoados. Tendo dito isso, irmãos, nós o que percebemos aqui na vida de Jó, a partir do versículo 10, indo até o versículo 17, é exatamente a graça de Deus. A graça de Deus na vida deste homem. E sobre isso que nós queremos pregar na noite de hoje. A graça restauradora de Deus. Então Deus restaura Jó pela sua graça. Porque tanto eu, quanto você, quanto Jó, nós nada merecemos de Deus. E a graça é exatamente o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. E a graça, meus irmãos, restauradora de Deus, que nos alcançou um dia e que alcançou também Jó, em primeiro lugar, se revela quando Deus restaura a comunhão. Quando Deus restaura em nós a comunhão com Ele. Quando Deus restaura em nós a comunhão com aqueles que estão ao nosso derredor. Então, esta graça, ela se revela salvadora, como nos diz também o apóstolo Paulo, né, a todos nós. Então a graça de Deus, ela se revela para restaurar as nossas vidas, para restaurar os nossos relacionamentos, para restaurar a nossa comunhão uns com os outros, para restaurar a nossa comunhão com o nosso Deus. Veja que no versículo 10, se diz o seguinte, primeira parte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então veja que é no momento em que este homem ele está plenamente reconciliado com seus amigos, que ele está plenamente reconciliado com Deus, é aí nesse momento que Deus começa a devolver para ele tudo aquilo que o próprio Deus havia retirado, né? A restauração de Jó começa quando ele ora por julgadores, né? Por juízes que estavam ali o tempo todo tentando julgar. E isso foi fundamental para que Deus pudesse ir restaurando graciosamente a vida deste homem. Deus restaura Jó quando ele vence, Deus restaura Jó não quando ele vence o debate, nem quando entende todas as respostas, mas quando vive na prática, né, a presença de Deus, quando ele vive na prática a graça de Deus. Intercessão, perdão e graça é o que nós vemos aqui, alegrar o coração de Deus e Deus fazer então mudar a sorte de Jó, restituir tudo aquilo que ele havia perdido. Isso, meus irmãos, nos faz lembrar do próprio Cristo, quando nós lemos em Mateus capítulo de número 5, versículo 44, Jesus ensina o mesmo princípio nesse texto. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Então Jó teve a condição de, restaurado com Deus, de também estando restaurado com os seus amigos, né, perdoado os seus amigos, fazer aquela oração por eles. Então a restauração, a graça de Deus se manifesta, a graça de Deus se revela quando nós estamos dispostos, meus irmãos, a orar por quem nos persegue, a também amar os nossos inimigos e a orar por essas pessoas que estão sempre a nos perseguir. Aí Deus olha para nós e diz: é dessa forma que um cristão verdadeiro deve viver. E aí você está pronto para receber a restituição de Deus, pela graça do Senhor, a graça que vai restaurar e que vai te animar. Meus irmãos, isso nos lembra que a obra da graça precede e produz a obediência, e não é o contrário, né? Isso não é o contrário. Então você está obediente porque a obra da graça veio antes. Deus agiu graciosamente em você e você teve a condição de perdoar aqueles que tinham te ofendido. Você teve a condição de novamente estar na presença de Deus, de vivenciar a presença desse Senhor. Jó ora porque foi alcançado pela graça revelada de Deus. Ele não ora simplesmente porque ele quer orar, mas ele ora porque Deus o alcançou graciosamente. Então aquilo que a gente pode fazer de bom é pela graça de Deus, né? Nós não temos nada bom em nós mesmos. Nós precisamos dessa graça se revelar para nós, e a partir daí, ela não só se manifesta salvadora, mas essa graça também ela se mostra educadora, né? Ela é uma pedagoga nas nossas vidas, a graça de Deus. Então, quando eu me sinto perdoado e agraciado por Deus, imediatamente eu me sinto na responsabilidade e como que destravado, né? Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas dores, né? As minhas iras, as minhas raivas, né? É destravado e Deus então cobre você com a graça dele e você pode então, estando reconciliado, você pode também se reconciliar com aqueles que estão ao seu redor. Em segundo lugar, meus irmãos, a graça restauradora de Deus vem do Senhor, não das circunstâncias. A graça restauradora de Deus, ela não vem das circunstâncias, ela vem do próprio Deus. Nesse momento em que Deus começa a operar na vida de Jó, Jó ainda estava do mesmo jeito, estava sofrendo ainda, sem os seus bens, sem os seus filhos, sem nada. E Deus começa a restituir tudo aquilo que era dele, exatamente no momento em que ele se sentiu agraciado pelo Senhor. Porque vem só do Senhor, não pertence às circunstâncias, né? Pela circunstância, Jó agora poderia dizer exatamente para os seus amigos: está vendo aí? Durante todo esse tempo que vocês estão aqui tentando me consolar, eu venho dizendo: vocês estão errados, eu não pequei para que esse mal viesse sobre mim. Mas nós não escutamos Jó dizendo isso. Ele não passa na cara, ele não impropera, né? Ele não vai ali revidar de forma hostil e dizer: não, vocês estão errados mesmo. Está vendo aí? É Deus que está dizendo que vocês estão errados. Não, a Bíblia diz que Jó estava orando pelos seus amigos. E quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus começou então a ser favorável a ele outra vez. Tem muitas vezes, irmãos, que nós não precisamos disso, né? Nós não precisamos passar na cara do outro os erros. Nós só precisamos ser como este homem, reto, e fazer aquilo que Deus lhe ordenou. E vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Irmãos, observe o texto bíblico, que coisa interessante, né? Todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A Bíblia aqui fala tranquilamente, né? Diz que
a Escritura não está aqui atribuindo o sofrimento ao acaso, nem não apenas a Satanás, né? Mas está dizendo que é de Deus. Não foi a falta de fé desse homem, mas foi Deus quem trouxe o mal sobre Jó. E a gente viu isso lá no capítulo 1, está claro lá, né? Então, da mesma forma que Deus traz o mal sobre ele, Deus também traz o bem. Deus estava provando este homem. Deus estava mostrando para Satanás que aquele homem seria fiel a ele até o fim, como de fato foi. A Escritura não atribui o sofrimento ao acaso. Não atribui a falta de fé. E nem somente a Satanás. Ela diz que Deus fez isso, né? Como diz o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 6, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sem que Deus o tenha feito? Mas esse mesmo Deus soberano é quem move os corações para consolar Jó. A providência divina governa tanto o sofrimento quanto o consolo. João Calvino, escrevendo sobre isso, ele diz assim: nada acontece senão pela ordenança secreta de Deus, e ainda assim ele permanece justo e santo em todos os seus caminhos. Deus é perfeito, irmãos. Então a graça de Deus aqui na vida de Jó só pode vir dele mesmo, né? A graça restauradora vem de Deus, mas vem de Deus desde o início. Desde quando Deus decidiu provar o seu servo Jó, e todo o tempo que ele passou sendo provado, de coração aflito, discutindo com os seus amigos, a graça de Deus sustentou aquele homem, para que ele não dissesse nada contra Deus. E no momento da restauração, também é a graça de Deus que está ali operando. Irmãos, as nossas vidas também é assim. Todos nós aqui já passamos por sofrimentos. Todos nós passaremos um dia por sofrimento. Mas entenda uma coisa, que no sofrimento a presença de Deus ela vai ser constante. Ele não nos abandona. Eis que estareis convosco até a consumação. O Espírito Santo de Deus e de Cristo mora em nós. E Deus vai continuar nos fortalecendo com a sua graça, com o seu amor. Deus não nos deixa jamais. Eu sei que nos momentos de luta, de sofrimento, nós pensamos até que Deus tenha nos abandonado. Passa pela nossa mente isto, mas nós devemos parar, colocar o joelho no chão, ler a palavra de Deus e observar a graça do Senhor e entender que de nada somos merecedores e saber que na hora certa a graça ela vai ter o seu papel completo. Ela se manifesta salvadora, a graça também, ela se manifesta pedagoga nas nossas vidas, nossa professora, e a gente vai entender que aquele sofrimento é para nos ensinar como ensinou a Jó, e ele pôde dizer: agora eu te vejo, agora eu tenho comunhão contigo, Deus, agora de fato eu estou ainda mais na tua presença. Em terceiro lugar, meus irmãos, a graça restauradora de Deus, ela se manifesta na generosidade que exalta a dor do passado. Desculpe, que excede a dor do passado. Eu vou repetir. A graça restauradora de Deus, ela se revela na generosidade que excede a dor do passado. Muita gente sofre com o passado. Não é verdade? Tem coisas que nós recordamos do nosso passado que trazem muitas dores ao nosso coração ainda. Se nós olhar para a vida desse homem, certamente, ele ainda lembrava dos seus filhos. Ele ainda lembrava dos dias de tranquilidade que ele viveu. Ele lembrava dos dias de paz. A dor de perder sua família ainda estava latente. Eram coisas do passado. Mas a graça de Deus, meus irmãos, ela sobrepuja tudo isso.
Ela vai além. Essa generosidade de Deus, a graça de Deus, demonstrada na sua generosidade, vai exceder a dor do passado. Deus pode, com a sua graça, cobrir o passado. Versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então Deus abençoou muito mais agora, né? A graça de Deus vai trazer esse consolo, vai fazer ele entender mais sobre isso. Deus apenas não devolve, irmãos, ele ainda multiplica, né? O texto diz claramente: abençoou o Senhor. Isso não é teologia da prosperidade, mas teologia da graça soberana. Jó não recebe porque mereceu, mas porque Deus decidiu revelar a sua bondade e a sua graça na vida desse homem. A Escritura afirma: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Deus continua sendo Deus quando tira, e continua sendo Deus quando dá. Ele é Deus gracioso. E nós precisamos entender isso. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser consolados pela graça restauradora de Deus, e ter uma confiança clara, meus irmãos, que Deus é o Deus da restituição, que em momentos de lutas todos nós teremos, mas Deus vai nos dar de volta a paz, a alegria, a felicidade. E se aprouver a Deus não nos dá neste mundo, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos ensina que habitaremos com Deus por toda a eternidade. O Salmo 23, lá no finalzinho. A Bíblia nos diz que nós temos uma certeza absoluta, que a salvação eterna, ela está garantida pela cruz de Cristo. Então, para o crente, nada pode ser obstáculo. Para o crente, nada pode tirar a percepção da graça restauradora de Deus. Mas, ordinariamente, quando olhamos na palavra, nós encontramos Deus agindo com graça, no momento que Ele entende que tem que retirar algo de nós, que nos tire a paz, que nos traga sofrimento, Deus depois Ele devolve em dobro. Se foi Deus que te provou, tenha certeza que Ele vai fazer com você como Ele fez com Jó. Ele te devolve tudo. Porque Ele é Deus que ama a misericórdia. É um Deus que nos ama profundamente. E é um Deus que não tem prazer em castigar. Ele tem prazer na misericórdia, no amor e na graça. Em quarto lugar, a graça restauradora de Deus não apaga as cicatrizes, mas redime a história. A graça restauradora de Deus, em quarto lugar, não apaga as cicatrizes, mas redime a história. 13 a 15 diz assim a palavra do nosso Deus. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jamima, da outra Késia, e da terceira Querem Abuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Os filhos que morreram não são substituídos como objetos. A Bíblia não diz que Jó esqueceu seus filhos. A restauração não é a negação da dor, mas a redenção da história. Interessante notar que Jó não dá herança somente aos filhos, mas agora ele dá também às suas filhas, né? Seus pais lhe deu herança entre os seus irmãos.
Isso mostra um homem transformado, mais sensível, mais justo, mais humano. A graça não apenas restaura os bens, ela transforma o coração. E foi isso que a gente pôde ver na vida desse homem. Um homem mais leve, mais tranquilo, mais confiante na graça de Deus. Sensível à necessidade também das suas filhas, né? Não vemos mais um homem com medo de Deus, tendo que sacrificar duplamente, com medo dos seus filhos receberem algum castigo, né? Ele fazia tudo pelas obras, né? Que o sacrifício era obra. Ele fazia tudo, e mesmo assim os filhos foram embora. O medo dele aconteceu. O medo que ele tinha, Deus trouxe sobre ele. Né? Porque ele não confiava, como agora estava confiando na graça de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite nós precisamos virar a chave. Nós não precisamos ter medo do que possa acontecer conosco. Nós só precisamos confiar na graça de Deus, na graça restauradora de Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus. É isso que nós temos que fazer. Diante de qualquer que seja as condições da nossa vida, daquilo que esteja para frente, e às vezes o futuro também, nos traz alguns medos, alguns pavores. Mas eu quero dizer para você que você precisa confiar na graça restauradora de Deus, descansar nela. E Deus assim vai te abençoar e vai também abençoar todos nós. Por último, a graça restauradora de Deus nos mostra que o fim de Jó aponta para algo maior que ele. O fim de Jó, o fim desse momento da vida dele aqui, aponta para algo maior que ele. Depois disso viveu Jó 150 anos. Viu seus filhos, 140 anos, viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Né? Jó morreu em paz, dias fartos, né? O versículo 17 diz aí, então morreu Jó velho e farto de dias, né? Não precisava mais viver, estava tranquilo com a vida que Deus lhe deu. Ele morre tranquilo, reconhecendo, né, que Deus é todo-poderoso, reconciliado com Deus. Né? Mas sua história, irmãos, aponta para alguém maior. Jó sofreu sendo justo, mas não sem pecado. Cristo sofreu sendo perfeitamente justo e sem pecado algum. 1 Pedro 2,22, que lemos de manhã também. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jó intercedeu pelos amigos. Cristo intercede eternamente por nós. Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Para concluirmos, o final de Jó nos ensina que Deus não explica tudo, não evita toda dor, mas governa absolutamente tudo com justiça, sabedoria e graça. O sofrimento não é a palavra final. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que aprendamos com Jó a confiar no Deus que escreve nossa história até o último versículo. Que possamos nos entregar completamente a Ele. Que não venhamos a trazer coisas do passado que nos traga dores e sofrimentos, que possamos encerrar isso, que também o futuro que está pela frente não nos perturbe, mas que a nossa mente esteja focada, que a nossa alma, que o nosso espírito esteja colocando toda a confiança somente em Deus e na graça poderosa que Ele tem e que Ele derrama
abundantemente sobre os seus filhos. Se agarre na graça de Deus e tudo vai ser restituído. A começar naquilo que mais atrapalha a gente, que é a nossa paz. Quando perdemos a paz, nós temos grande probabilidade de esquecermos que Deus é gracioso. Mas que Deus restaure a paz a cada irmão nessa noite. E que nós jamais venhamos a nos esquecer do poder da graça de Deus, da força da graça de Deus. Esta graça que se manifestou salvadora a todos nós e nos colocou hoje aqui, restaurados, restituídos, ressuscitados, passamos pela primeira ressurreição. Não andamos mais como moribundos pelas ruas deste mundo. Nós andamos hoje como salvos e filhos de Deus. Continuemos a confiar na graça do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.